Boa tarde, você que acompanha a página aí do Diário do Grande ABC no Facebook e também todos os nossos outros produtos, site www.dgabc.com.br, Instagram, @Diário do Grande ABC, nosso YouTube, DGABC TV e, obviamente, o nosso jornal impresso. Seja muito bem-vindo aí para mais um bate-papo sobre essa pandemia aí que já está durando bastante tempo. Hoje faz 3 meses que a gente registrou no Brasil o primeiro caso de morte de Covid-19. Em 3 meses, muita coisa mudou. Se transformação já é difícil, imagina essa, uma completamente inesperada, né? Não à toa aí que os psicólogos também estão trabalhando mais do que nunca. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui do meu lado, virtualmente, claro, o psicólogo Edson Carlos. Ele é criador do projeto Psil, Desperte para a Vida, Saúde Mental para Todos. Uma vez já entrevistei o Edson lá nos estúdios da DGABC TV e ele falou sobre isso. E agora a gente vai falar também sobre o atendimento online aí, como é que está sendo essa procura. Obrigada, Edson, por participar. Marcela Ibelli, boa tarde a você, boa tarde à sua equipe, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa live, nesta tarde, né? Tão calorosa, frienta ao mesmo tempo, né? Então, primeiramente eu quero agradecer pelo seu convite, mais uma vez estar com você em uma dos seus trabalhos, que cada vez mais vem desenvolvendo no nosso grande ABC. Então, primeiramente, quero agradecer pelo convite e estar aqui nessa tarde, a gente ter esse bate-papo, né, que vincula toda essa questão em relação à saúde mental, em relação a essa pandemia, né, que assolou não somente o nosso quintal, mas todos os quintais do mundo todo. E como lidar, né, com esse momento de pandemia. E é o que eu sempre falo, Marcela, cuidar da saúde mental sempre tem que ser prioridade. Só que hoje, nesse momento, é um dos pilares principais para que a gente consiga passar bem, vamos falar assim, nesse momento de pandemia. Obrigado, Marcela, pelo convite. Imagina, eu que agradeço e parabenizo aí pelo projeto totalmente social, viu, gente? Então, você que está precisando conversar com alguém, desabafar, não tem ninguém para falar, e é importante, sim, neste momento, falar, não se isolar, apesar da nossa quarentena aí, é importante estar em contato com alguém. O Edson vai falar um pouco sobre isso, então entra lá no Projeto Psil, depois ele vai dar aí todas as redes, onde procurar, como fazer, né, Edson? Me fala então o seguinte, você tem notado a procura das pessoas para falar sobre essa angústia de quarentena? Essa angústia também são vários pilares, né? Várias pilares. Então, a pessoa que se preocupou em ficar em casa, mas agora se sente segura e está com medo de sair, porque já estão flexibilizando aí algumas áreas, né? Pessoas que perderam familiares para a Covid-19 também, a partir de agora tudo mudou, né? E como que a gente vai ser depois dessa pandemia? Você acredita que vai ser mais resiliente? Como é que você tem analisado tudo isso, Edson? Marcela, primeiramente a questão do tudo do novo, né? Como nós vamos ressignificar, como que nós vamos restabelecer uma nova história, né? Da forma em que eu estava trabalhando, eu preciso me restabelecer. É importante você trazer essa demanda, porque é uma questão mundial que está acontecendo, trazendo aqui para a nossa cidade, para as nossas 7 cidades, como que vamos lidar com a questão social, a questão psicológica, o luto, é importantíssimo que você falou. Teve uma das lives que eu fiz sobre o luto não autorizado. Nós temos o ritual fúnebre, ele faz parte do processo de elaboração de um luto. Então, hoje nós não podemos viver aquele ritual fúnebre da despedida. Então, é uma grande preocupação em relação à saúde mental, como lidar com a questão dos enlutados e também a questão sociopolítica também. Como nós vamos sempre nos adequar, porque a psicologia, ela vem subsidiar informações, vem acolher, mas vem trazer conhecimento também, Marcela. Então, assim, esses 4 pilares que você trouxe, a questão social, psicológica, do luto e sociopolítico, é importante a gente trazer. E eu vejo, né, a demanda aumentando, especificamente sobre a perspectiva. Aquele pai de família que perdeu o seu emprego, aquele empresário que está numa angústia tremenda sobre o que fazer. Então, assim, nós estamos passando por essa reestruturação. Então, temos que olhar para nós, sabe? É uma redundância, mas olhar para dentro para recomeçar. E respeitar, Marcela, respeitar os seus sentimentos. Não há como nós
restabelecermos um novo propósito profissional, um novo propósito institucional, se eu não me vejo e se eu não também respeito as minhas limitações. Então, essa questão da saúde mental hoje é muito importante. Os psicólogos do Projeto Social Psil, ele está à disposição. O Projeto Social Psil, Desperte para a Vida, Saúde Mental para Todos, hoje não atende somente aqui o ABC, as 7 cidades, atende em outros estados e também em outros países, Marcele Belli, porque hoje o atendimento psicológico online é um dos requisitos que o Conselho Federal de Psicologia disponibiliza. Então, hoje o Psil está em outros países também, até no Japão. Nossas lives estão sendo às 21 horas, porque quinta-feira agora teremos uma live, está sendo às 21 horas, porque para alcançar o pessoal lá do Japão, que é às 9h30 da manhã. Então, assim, é uma demanda ampla, mas nós temos que ser assertivo, direcionar onde nós queremos. O Projeto Social Psil, ele quer levar saúde mental, né, com qualidade, com credibilidade. Então, por isso que, quando você me chamou para falar do Projeto Social Psil, eu falo aqui hoje em nome de 46 psicólogos voluntários. Então, assim, a quantidade de psicólogo é pouco, é muito? Para quem começou com um projeto acreditando que levar saúde mental para as pessoas, né, um sonho pautado nos meus pilares de servir a uma parte social, hoje ter 46 psicólogos para mim é um grande orgulho, uma grande honra. Que legal, e a gente tem visto muito essa solidariedade, né, também durante a pandemia, não é só notícia ruim, muita gente se unindo, muita gente ressignificando a vida, o trabalho, as prioridades, né, e é interessante você falar que o projeto alcançou outros países, eu tenho aqui uma listinha, além do Japão, que você citou, Itália, Estados Unidos, Portugal, México, Espanha, além de São Paulo, Ceará, Amazonas, Rio Grande do Sul, e parabéns para esses 46 profissionais aí, muito importante. Você acredita que é um sentimento, pandemia é um problema mundial. Então, esse sentimento, ele acaba unindo as pessoas de outros países também? Como é que você vê, assim, as pessoas estão se identificando com as outras, apesar de tão distantes, vivendo os mesmos problemas? Primeiro ponto, como você falou sobre a questão do pensar positivo. Você falou aí uma outra linha de fala, mas eu interpreto dessa forma. Projeção. Nós temos que ter a projeção. Todos estamos passando por essa crise transitória. Primeiro ponto, temos que ter a projeção, acreditar, Marcele Belli, que nós vamos passar. Né? Hoje, o Projeto Social Psil, ele tem uma equipe de psicólogos que tem empatia. É isso interessante. Os grupos, eles vão se unindo. Você pode perceber que os grupos, ele tem a sua personificação do seu papel. O que eu vejo, né? Ontem mesmo entrou uma psicóloga do Paraná. Ela falou, Edson, chegou aqui e eu quero fazer parte. Então, assim, hoje o Projeto Social Psil não é Projeto Social Psil, Desperte para a Vida, Saúde Mental para Todos. Gostaria de reforçar essa demanda para que a gente tenha bem assertividade sobre qual a nossa intenção, né? Despertar para a vida e levar saúde mental. Então, essa psicóloga, ela se prontificou a entrar no projeto. E aí, respondendo a sua pergunta, é sobre a empatia, se colocar no lugar do outro. Você falou dos outros países aí. Eu dei o exemplo do Japão, porque quando o Projeto Psil foi para o Amazonas, eu falei, nossa, foi no extremo do Brasil, né? Foi lá em cima, né? Quando transcorreu os oceanos e foi para o Japão, falei, realmente, quando a gente faz algo com confiança, credibilidade, empatia, respeito, as coisas acontecem, sabe, Marcele Belli? Então, quem está nos acompanhando, faça isso também na sua empresa, faça isso também na sua casa, com a sua família, para que a gente tenha uma perspectiva do novo sobre toda essa circunstância que a gente está passando. Quero dar um olá aqui para todo mundo que está nos assistindo, Célio Martim, Flávio Macagnan, a Sheila Matias. O Célio disse, obrigada, Edson, por me permitir fazer parte deste grande projeto. Então, provavelmente o Célio é um dos 46 psicólogos aí, obrigada por prestigiar. E essa coisa que você falou, né, o idioma mundial, né, que o ser humano tem que ter é empatia, é se colocar no lugar do outro, independentemente de onde você esteja. Porque eu acredito que uma das grandes lições da pandemia é que independe de classe social, independe de religião, de sexo, de gênero. Se esse vírus contaminar, ele contamina qualquer pessoa e qualquer família pode passar por uma situação complicada de luto, por exemplo. Então, isso acaba nos unindo, né, Edson? Então, como a gente pode, você disse, de plantar a sementinha aí onde a gente quer que esteja.
como que a gente pode, então, de repente, perceber os sinais de que alguém precisa de ajuda psicológica, de que não está lidando bem com essa transição? Como que a gente pode fazer? Antes de responder sua pergunta, quando você falou sobre o Covid, teve uma das lives que eu estava fazendo sobre transtorno do pânico, numa sexta-feira, tem um mês agora. E no final da minha live eu recebi a informação de que eu e a minha esposa estávamos com Covid. Uau, e aí, no fim da live. No fim da live. Aí eu falei, peraí, agora acabei de falar de transtorno do pânico, quero ver como é que eu vou controlar o meu pânico agora. Então, nós tivemos, eu e minha esposa tivemos, porque sexta-feira passada tivemos o resultado também, que estamos curados. Foi muito difícil em casa, porque fique em casa é uma questão. Agora, quando fica em casa e os seus filhos estão negativados e você e sua esposa está positivado, como dividir? Então, foi uma grande experiência também, em prática, o que eu passei, como é angustiante você ficar longe das pessoas que você ama dentro da sua casa. Então, o que eu aprendi com isso? Valorizar as pequenas coisas. Muitas vezes, Marcele Belli, nós passamos pela circunstância para que a gente tenha autonomia e autoridade. Então, eu vejo que nesse momento a gente está reaprendendo a amar, reaprendendo a olhar para o outro de uma forma muito mais humana. Eu sempre falo, primeiro temos que humanizar, depois institucionalizar. Antes de responder a sua pergunta, o Flávio Macagnan é psicólogo do Projeto Social Psil, a Natália Araújo é psicóloga, o Célio San Martin, ele tem um projeto sobre a questão da violência doméstica. Então, assim, o projeto do Célio hoje está com a gente, é um grande mestre das artes marciais, então é integrar a questão prática, física, vamos falar, com a questão psicológica. Perceber os sinais, Marcele Belli. Os sinais, eles podem ser de forma, às vezes, bem aguda e também bem discreta. Você vê o comportamento da pessoa. Você está na sua casa, você vê os sinais da sua esposa. Quais são os sinais? Você vê os sinais dos seus filhos. Se está muito dentro de casa, nós precisamos mudar a rotina dentro da quarentena. Nós precisamos voltar a brincar com aquelas brincadeiras antigas. Nós precisamos vivenciar o ambiente da nossa casa. Então, assim, os sinais, eu quero deixar até muito bem colocada a sua pergunta, Marcele Belli, porque, baseado nessa sua pergunta, existe um contexto. Quando alguém passa por um luto, a pessoa fala assim, mas por que eu não percebi? Então, eu quero deixar uma notícia para vocês, nós não temos culpa. O sentimento sobre o luto, Marcele Belli, está relacionado muito raiva, saudade e culpa. Então, quem está nos assistindo passou pela questão do luto, a família teve o diagnóstico do Covid, você não tem culpa. Nós temos que tirar a culpa, porque um dos processos da elaboração psíquica é você trabalhar a culpa. Nós temos que carregar o que é nosso, não dá para carregar uma coletânea de circunstâncias, Marcele Belli. Aproveitando toda a sua audiência, temos que tomar cuidado com a pandemia de informações de forma desconexa. Porque o conhecimento liberta. Agora também, informações desconexa faz com que o nosso psique somatize. Quantas pessoas estão sem o diagnóstico do Covid estão somatizados com os mesmos sintomas? Então, uma orientação. Cuidado com o que a gente vê, com o que a gente escuta, em excesso, Marcele Belli. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas perceber os sinais são esses comportamentos. Legal, olha, a Rose Araújo, bem-vinda, Wilson Caputo. A Valza Nata disse o seguinte, muito triste não viver este ritual de poder ver e dar o adeus aos nossos, nem poder abraçar os que ficam, é desumano, realmente tem essa particularidade, essa pandemia, né, da pessoa, às vezes, morrer sozinha, porque a família não pode ir, então, por isso, a extrema importância dos profissionais da linha de frente, que são as pessoas que estão ali nos últimos momentos, estão na recuperação, então a gente tem que valorizar muito essas pessoas, e vocês também. Olha, o André Oliveira disse o seguinte, eu penso que exista um clima muito otimista em relação ao que a pandemia pode desencadear nas pessoas. Seria interessante sair da análise do indivíduo para o social. Gostaria que o Eduardo, que o Edson, ele colocou Eduardo, mas é o Edson, comentasse como em uma sociedade cujos laços comunitários são tão enfraquecidos, para não dizer destruídos, como a nossa, como pode existir uma ação coletiva para o enfrentamento dessa situação? Muito interessante a sua pergunta, André Oliveira, a gente vem falando isso aqui nos boletins. Só no Brasil, além de tudo que a gente ainda tem que enfrentar, tem essa disparidade política, tem esse desencontro de informações, tudo isso para a gente administrar na nossa cabeça, né? Então,
interessante a sua pergunta, como nós que estamos no mesmo barco aí, podemos nos unir para passar por isso juntos. Ah lá, que a mensagem do André é muito bem colocada, André. Primeiramente, parabéns, André, pelas suas colocações. Uma pergunta aberta e eu vou responder com a resposta aberta, né, dentro de uma questão da reflexão. Primeiro ponto é empatia. Nós estamos reaprendendo a amar. O que é amar? Hoje nós temos que... a visão de valorização sobre a vida, sobre as coisas, mudou, Marcelo Belli. O que o André está pontuando, ele diz assim, ó, eu penso que existe um clima muito otimista em relação ao que a pandemia pode desencadear nas pessoas. Seria interessante sair da análise do indivíduo para o social. Como trabalhar a questão social? Agora eu vou responder de uma forma um pouquinho mais técnica, para que a gente traga uma reflexão, e o André e os demais participantes. Na questão sociopolítica. Eu estou me especializando em avaliação psicológica de psicopatas. Marcelo Belli, infelizmente, existe uma pandemia de líderes, né, interessados no seu próprio umbigo. Essa é a verdade. A psicologia social, ela enfrenta, não só dentro do consultório, mas fora. Você vê o comportamento sociopolítico, não estou citando nomes aqui, mas você vê o comportamento sociopolíticos de uma situação que o interesse é individual, não é coletivo. E aí você vê o desencadear de uma pandemia, que ela é real, eu vivenciei isso, o Covid é real. Agora, como fazer com que essa questão que o André está falando aqui, ó, em uma sociedade cujos laços comunitários são enfraquecidos. André, vamos reiniciar baseado no que a gente acredita, né? Na empatia e olhar para o outro, se colocar no lugar do outro. Só que também nós temos que tomar cuidado qual é o comportamento dos nossos líderes para o interesse comum. Por isso que a sociedade hoje não fica calada, viu, Marcelo Belli? Então, não sei se eu respondi sua pergunta, André, mas ter a empatia. Só não perdendo a linha de raciocínio, Marcela, cuidar dos cuidadores, cuidar dos profissionais de segurança, dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, é uma verdadeira guerra que nós estamos passando. Então, como cuidar desses cuidadores? Estão adoecidos. Porque é o primeiro da linha de frente que é atingido. E agora, como cuidar deles? Então, assim, eu faço um pedido em relação à saúde mental dos nossos policiais militares, dos nossos policiais civis, dos guardas municipais na linha de frente, dos médicos, dos enfermeiros. Cuidem desse público. Porque, para mim, Marcelo Belli, uma sociedade equilibrada leva a saúde mental com ênfase e com muita perspicácia, tá? Então, acho que é isso, André. Então, fica o convite aí para você também, que é da linha de frente, entrar em contato com o pessoal do Projeto Psyu, eles podem te ajudar, eu tenho certeza que vão fazer com o maior prazer aí, para que você esteja também estável, para poder enfrentar essa guerra diária, né? Porque muita gente reclama, nossa, eu não posso sair de casa há 3 meses, mas você já se colocou no lugar do enfermeiro, do médico, que precisa sair de casa para trabalhar e deixar a família, eles também têm família, né? Tem que sair de casa, tem preocupações, né? Então, pensar nessas pessoas, eu acho que é primordial, Edson. Então, me fala um pouquinho sobre a sua experiência e da sua esposa com a Covid-19, como é que vocês enfrentaram isso psicologicamente e como que vocês disseram para os filhos, depois você me fala os nomes e as idades, para a gente ter uma noção de como é que foi essa notícia dentro de casa, porque com certeza muita gente que está assistindo aqui vai se identificar e também vai tentar saber como agir a partir daí. Natália Araújo, obrigada. Rosilene Punça, todo mundo está assistindo a gente. Todas psicólogas, abraço a todos. Wilson Caputo é psicólogo também, é bombeiro aposentado, uma pessoa espetacular, um dos fundadores do consultório de psicologia da Polícia Militar, é o Wilson Caputo, lá em São Paulo, né? Então, Wilson Caputo, tenho muita honra em você fazer parte do nosso projeto social, tá bom? Bem, aí eu recebi a notícia, né, Marcelo Belli? Ó, vocês estão com Covid. Aí eu olhei para a Elaine, minha esposa, né? Aí fizemos o exame no sábado dos nossos filhos, né? Eu tenho o Rui de 21, o Ettore de 14 e a Yasmin de 7 anos. 777. E aí saíram resultados deles que eles estavam negativados. Aí eu falei, pronto, agora como que nós vamos fazer agora? Eu falo de forma lúdica, porque um dos remédios, Marcelo Belli, são as medicações que precisam ser direcionadas de forma científicas, mas também o pensar positivo, a perspectiva. Porque quando você tem um diagnóstico de Covid, de câncer, de qualquer outro diagnóstico que a morte bate a porta, você precisa trabalhar
não é o sadismo, mas é o sadoc. É falar assim, como é que eu vou fazer com você, Covid? O que eu vou fazer? Então, assim, um dos remédios também é você continuar... Eu não parei as minhas lives. Muitas das vezes de coração angustiado, mas eu precisava continuar seguindo em frente no que eu acredito. E me faz bem também. Então, claro. Vocês estão passando por essa questão em relação ao Covid-19 ou então a outros diagnósticos. Projeção. Para a psicologia, a projeção é você acreditar que o amanhã o sol vai bater a sua porta. Para as questões religiosas, Marcelo Belli, é a fé, porque também a psicologia ela acredita que a base religiosa também ajuda. Então, até uma forma lúdica também, aí eu olhei para minha esposa e falei, na saúde e na doença, né? Estamos juntos, né? Então, nós passamos juntos, foi muito angustiante para nós, você ter os seus filhos de um lado de uma janela de vidro e você do outro lado. Eu passei 15 dias literalmente fora de casa, que eu tenho aqui um jardim de inverno, e eu vi a minha filha, né, pela porta de vidro. E aí ter que fazer, e aí não poder levar os meus filhos para os avós, porque os avós são pessoas idosas, né? E aí nós temos que nos multiplicar. Então, assim, o que eu vejo de positivo, se a gente pode falar isso, né, como a gente lida com as crises que bate a porta de qualquer um. Quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, bem, agora é comigo, né? Como é que eu vou fazer em relação à minha saúde mental? Eu não falo tanto para as pessoas projetar, então eu vou projetar. Então, depois saiu o resultado e eu e minha esposa estamos curados. Então, assim, pensamento positivo. Se tem o diagnóstico, siga as diretrizes médicas, tá? Faça com que o seu psique faça uma projeção de forma positiva. Marcelo Belli, pensar positivo é um dos remédios para qualquer cura. Ou para qualquer evolução. Porque muitas das vezes a gente acredita que a cura é realmente tirar aquela doença. E para a psicologia, eu tenho pacientes que têm o diagnóstico de câncer, soro positivo, né? A cura não está sempre no não ter, é como conviver. Então, no período que eu fiquei de 18 dias com Covid, como é que eu convivi com ele? Não sei se eu respondi sua pergunta, Marcelo Belli. Não, respondeu, mas muita gente não tem tanta sorte assim de ter sido uma Covid leve, né? Teve que ir para o hospital, muita gente não voltou. Mas aí foi o que você disse, é a combinação também do pensamento, de seguir os tratamentos médicos. Sim. A gente está falando muito em acreditar na ciência, né? Acreditar nos especialistas antes de tudo, antes de qualquer outra crença, porque ainda é uma doença que está sendo conhecida, que os próprios especialistas ainda não têm respostas fechadas, diagnósticos fechados de tratamento. Então, é acreditar na ciência. Olha só, e depois de tudo isso aí, eu quero saber como é que você e a sua família saíram, mais fortalecidos, mais unidos, mais valorizando mais o momento, enfim. Depois de falar sobre isso, já pode responder a pergunta do Flávio aqui, muito interessante também. Flávio Macaguinan, que é um dos psicólogos, aqui está aparecendo a pergunta, ele questiona em relação à mídia, né? Que a mídia dá muita notícia sobre a morte, os casos, gerando um pouco de pânico, e aí ele quer saber como isso interfere na vida social e mental do indivíduo e quais as medidas para se tornar mediante isso. Olha, Flávio, eu posso responder do lado da mídia. A gente não gosta de dar essas informações também, mas é muito importante que a gente fale sobre isso, que a gente não mascare os números, né, que é o que o governo está tentando fazer. Então, por isso que a gente briga para falar, sim, a quantidade de infectados, o número de mortos. Infelizmente, não é uma coisa que a gente gosta de fazer, mas eu acho que o Edson vai poder esclarecer um pouco como filtrar um pouco isso. Pra você ter uma ideia, Flávio, eu não posso fazer isso. Eu tenho que saber sobre Covid-19 todos os dias, porque é o meu trabalho. Mas você provavelmente pode. Então, o Edson vai dar umas dicas aí. Vamos. A pergunta muito perspicaz também. Quero mandar um abraço para o Gerson Ribeiro, uma pessoa espetacular, que sempre nos ajuda nos nossos trabalhos, né? Ele falou, boa tarde, pelo Projeto Psil, Edson Carlos, parabéns, Marcelo Belli. Né? Sempre Marcelo Belli facilitando aqui o entrevistado. Bem, em casa com a minha esposa, o que a gente percebeu, né? Valorizando o tempo. Porque às vezes a gente realmente acha que está valorizando o tempo. O que representa tempo? O que a gente percebeu que o tempo não é quantidade, é a qualidade da intensidade. E também, como você ver o outro. Muitas vezes você está trabalhando, o outro está trabalhando, agora estão em casa, aquartelados, né? Então, na verdade, foi muito positivo para o meu relacionamento, né? No dia em que veio o resultado que estamos curados, minha esposa até publicou nas redes sociais dela, teve uma grande repercussão,
né, do abraço dela sobre a minha filha e ela chorando, né? Saudades de sentir o seu abraço, saudades de ajudar na... Hoje os pais reclamam, né? Porque tem que fazer aula, né? A minha filha de 7 anos teve que ficar sozinha aqui e a minha esposa a 5 metros de distância falando. Então, assim, valorizem quem está do seu lado, porque a gente não sabe o dia do amanhã. Tá? Qualquer pessoa. Se desprenda de questões, sabe, tão pequenas. A vida é tão curta que quando bate a porta realmente a situação da morte, a gente valoriza. Então, quem está nos assistindo, valorize quem está do seu lado e se desprenda de coisas do passado, tá bom? Não sei se eu respondi sua pergunta mais uma vez. Eu complemento, não espera pegar a Covid-19, faz isso antes. Isso mesmo, isso né? Mesmo. Bem, sobre a mídia, o que você acha? Sobre a mídia, primeiro ponto, Marcele Belli, eu aceitei o seu convite porque eu sei da sua competência como jornalista. Existem psicólogos A, psicólogos B, psicólogos C, existem médicos A, B e C. Existem jornalistas A, B e C, Flávio, meu irmão. Eu aceitei o convite da Marcela porque eu acredito que ela ia me trazer para uma mídia aberta aqui das 7 cidades e ia harmonizar e trazer informações fidedignas. Quando você fala assim, vemos uma mídia muito parcial, infelizmente, em todos os lugares tem o que presta e o que não presta. Por isso que, respondendo a pergunta, temos que filtrar, Marcele Belli. Realmente, realmente qual é a finalidade, qual a intenção desse profissional da mídia que ele está trazendo. Nós estamos num mundo que precisa de ter informações. Agora, como a gente recebe informações também, ele diz assim, é como se a morte estivesse batendo a porta. Eu gostaria de saber qual a sua visão sobre essa linha de pensamento da mídia, gerando pânico, não trazendo também alento. E a gente tem que filtrar. Acho que a pergunta, não sei, Marcela, se eu estou muito calculista, como psicólogo, eu falo, nossa, Edson, que psicólogo é esse? A psicologia, às vezes, ela é fria, com respostas objetivas e assertivas. Eu vou responder o Flávio assim, Flávio, eu sei o que você quer dizer, Flávio, só que existem páginas que, na realidade, não era nem para estar no livro. Se fosse uma outra pessoa que eu iria perceber que não ia trazer credibilidade, confiança e não fosse ética, eu não estaria agora aqui no Diário do Grande ABC falando. Eu conheço Marcele Belli e me sinto muito confortável. Então, respondendo sua pergunta, depende de qualquer profissional. Pode ser o psicólogo, pode ser os nossos queridos repórteres, que precisamos sim levar informação para a população. Só que informações sem ser manipulada. Por isso que a avaliação psicológica de psicopatas, a gente olha friamente. Quem são os psicopatas? São manipuladores, são sedutores, são intencionais com objetivo em comum. Existe em todos os lugares esse profissional, né? O psicopata não é uma doença, é uma condição psíquica. A gente só precisa perceber quem são eles, né? Para que a gente não caia no comportamento deles e a gente seja uma massa de manobra. Claro, e Flávio, mais uma coisa, a gente combate as fake news. As fake news também são uma praga que a gente está tentando combater de todas as formas, porque nossa missão, nosso ofício aí no jornalismo é passar as informações corretas, é também trazer alento, sim, por exemplo, essa live, é para ajudar quem está precisando de atendimento de saúde mental, né? Então, a gente tenta trazer um pouquinho de cada coisa e acho que a pessoa, né, o ouvinte, o telespectador, o leitor, é quem escolhe qual a informação que ele vai querer que entre em casa, que ele vai querer, que vai trazer coisas importantes para a vida dele. Então, fica à vontade para todos vocês. Aí a gente traz um pouquinho de tudo. Eu posso te garantir que o Diário do Grande ABC confere as informações, é tudo certinho. Muitos colegas meus indo para a redação todos os dias, desde o início da pandemia também, enfrentando seus medos, deixando as famílias de lado, para poder trazer a melhor informação, viu? Mas muito obrigada aí pela mensagem, eu agradeço todo mundo que participou, viu? Gerson, obrigada pela indicação, como sempre. E a gente já deu, meia hora de conversa, teria muito mais coisa para falar, mas eu quero convidar você, Edson, para dar o seu último parecer aí sobre o nosso papo. Marcele Belli, todos que nos acompanharam nessa tarde, 29 minutos e 27 segundos aqui nesse bate-papo. Quero agradecer mais uma vez você me dar a oportunidade de falar sobre saúde mental, porque eu digo que a saúde mental é um dos pilares de uma sociedade equilibrada. Por favor, eu peço por favor, vocês que estão nos assistindo, dê prioridade para a sua saúde mental. Sobre a questão de informações, filtre mesmo, traga filtros, fala assim, isso compete.
E uma outra coisa, vocês dê prioridade para as coisas mais simples. O projeto social Psil, Desperte para a Vida, Saúde Mental para Todos, está à disposição, baseado em questões éticas e técnicas. Eu quero agradecer até ao Conselho Federal de Psicologia por disponibilizar com muita rapidez a oportunidade dos atendimentos online. Quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Marcele Belli, muito obrigado. Faço um pedido para você também, você como a representante de todos os repórteres, né, de toda a mídia, cuidem de vocês também. Porque muitas vezes vocês ficam na linha de fogo tão intenso ali, tão intenso, é como fosse aquela, a história do sapo, né? Ele está ali numa água fria, e aí você esquenta a água, e ela começa a esquentar, e o corpo começa a absorver, e nem percebe. Muitas vezes os nossos repórteres, e ninguém vê isso também, está lá na linha de frente. Então, eu entendi que o Flávio quis dizer, e concordo com o Flávio, mas nós temos que humanizar também os nossos repórteres, não ficar apontando, porque também são seres humanos. Gratidão, uma ótima tarde a todos. Marcele Belli, precisar, estou sempre à sua disposição, minha querida. Obrigada, Edson. Como sempre, aí, ótimas palavras, um ótimo serviço. Parabéns pelo voluntariado, a você e a todos os profissionais que trabalham no Projeto Psil, e vocês que participaram, deixaram perguntas. Essa é a grande oportunidade desses ao vivos aqui, da gente interagir, da gente tirar dúvidas e sair sempre melhor, sempre com mais otimismo, mais ânimo, né? Quero deixar um abraço especial para todos os nossos colegas que perderam os familiares por Covid-19. Na redação, a gente tem exemplos disso. Então, força, muita luz aí, a gente vai passar, gente, porque a pandemia vai passar, tá bom? Com certeza. A gente volta mais tarde aí para o Boletim ao Vivo. Obrigada, tchau. Boa tarde.